Olá, começa mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste também, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a líder indígena e ambientalista Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Eu sou Walter Lima, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Estela Mares Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Carla Soraya, da TV Ceará. Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. E Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Nesta quinta-feira, começou uma reunião internacional para debater ações que possam diminuir os impactos sobre o clima e o meio ambiente em todo o planeta. Você assistiu à participação do presidente do Brasil? Se assistiu, Sônia, qual a sua opinião sobre o que ele disse? Seja bem-vinda ao Giro Nordeste. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nosso querido Nordeste. Bom, muita badalação a respeito dessa participação do presidente Bolsonaro nessa reunião de líderes, né? E que muito surpreendeu foi essa tentativa de Bolsonaro tentar enganar, tentar, né, trazer propostas, inclusive dos seus principais rivais, né, de presidentes anteriores, para justificar o recebimento desse recurso para reduzir os impactos, né, a destruição ambiental aqui no Brasil. Mas a gente já sabe bem a política de Bolsonaro, né? Que é a todo momento tentar flexibilizar a legislação ambiental para poder autorizar a destruição do meio ambiente, né? A invasão dos territórios indígenas, esse projeto de lei que está no Congresso Nacional 191, que é para autorizar a mineração nos territórios indígenas. Então, tudo que Bolsonaro está fazendo aqui está totalmente na contramão do que precisa ser feito para conter as mudanças climáticas. Então, o discurso, né, não engana mais ninguém. O que importa é a prática que a gente está vivendo aqui. Obrigado, Sônia. Eu quero chamar agora Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, em São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos. Sônia, um prazer enorme encontrar você, ainda que de forma virtual, que bom. E aí eu lembro de 2 anos atrás, mais ou menos, da última vez que a gente se encontrou pessoalmente, foi na Lagoa Quieta, território indígena, e era a festa da menina moça. Eu vou dar uma esfriada no debate, a gente começou a falar de clima, mas vou dar uma esfriada nele para falar de uma outra coisa, que foi um sentimento que eu tive ali na madrugada, que a gente chama de sentir os encantados, né? No momento da festa, muito curioso. E eu lembro que na dança ali de mãos dadas com todo mundo, eu tive a sensação de voltar ao feto, ao ventre materno. Eu me sentia como um feto, acolhido, protegido. Eu estou resgatando essas memórias, Sônia, para você falar, por ocasião dessa semana que se fala muito dos índios, mas eu queria ouvir de você, do seu espaço de fala, essa relação com a terra, com a natureza, com os espíritos. Eu acho que a gente precisa entender e falar mais disso, porque é de uma beleza, e eu acho que as pessoas precisam pisar nesses locais sagrados para ter essa sensação que eu tive, porque é inesquecível. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, Sônia. É muito bom você trazer essa lembrança, Marcos, né, dessa festa, que inclusive a minha filha era uma das meninas que estava participando, né, ali desse ritual, que é esse ritual que é a passagem, né, da criança para a adolescente na cultura guajajara, a festa do muquiado. E para nós esse ritual é esse encontro, né, esse encontro com os encantados, onde a gente chama pelas florestas, né, pelas águas, pelos animais,
os pássaros, porque para nós o universo, né, e toda essa nossa conexão com a Mãe Terra, né, tem que ter todos esses elementos. A ausência de um desses provoca o desequilíbrio, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora, né? Esse desequilíbrio que não só é climático, mas que é o desequilíbrio da relação, né, da humanidade com a Mãe Terra. Estamos agora, todo mundo muito esperançoso e ansiosos para que a vacina contra a Covid-19 chegue para todo mundo e a gente possa conter a pandemia, mas para conter a pandemia, a vacina pode resolver, né? Mas para salvar a Mãe Terra, né, e de todos esses ataques, de toda essa exploração desenfreada, a vacina é a conscientização dos humanos. E nós precisamos, nesse momento, dessa conscientização, desse retorno, dessa reconexão com a Mãe Terra. Porque assim como a gente sente, quando nasce do ventre da mãe, a dor ao cortar o cordão umbilical da nossa mãe, né, nós sentimos também, né, essa relação com a Mãe Terra igual quando corta nossas raízes. Porque a terra para nós é a raiz, né? É a vida, é o sustento. Então, nós indígenas temos dito isso há milênios de anos e hoje os estudiosos, os cientistas estão comprovando isso e falando para o mundo, né? Então, as pessoas escutam o que os cientistas falam, mas, né, aquilo que a gente fala não consegue ser escutado. Então, é complicado, né, a gente poder conceber isso, né? Como que as pessoas olham os povos indígenas ainda só como primitivos ou como uma cultura atrasada ou como uma cultura inferior, né? Infelizmente, as pessoas ainda não acordaram para essa urgência que é essa reconexão, né, com a Mãe Terra. Obrigado. E aí, para isso, nós precisamos curar não a imunidade, né, mas nós precisamos curar a baixa humanidade das pessoas. Com certeza, obrigado. Agora seguimos para Pernambuco, é a vez de Estela Maris Saldanha, da TV Universitária de Recife, fazer a pergunta à líder indígena Sônia Guajajara. Seja bem-vinda, Estela. Eu peço que ligue o microfone, Estela, rapidinho. Isso, tranquilo, acontece. Perdão. Seja bem-vinda. Você falou agora há pouco, Sônia, fez um comentário sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na abertura da cúpula do clima, que foi hoje. Eu vou voltar, então, a esse assunto. Às vésperas aí da abertura da cúpula, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, recebeu algumas cartas pedindo para que não fossem liberados recursos para as questões ambientais brasileiras, enquanto o governo Bolsonaro não interferisse ali na destruição da Amazônia, né, na derrubada da floresta, das queimadas. E a síntese dessas cartas que ele recebeu diz aí que o governo Bolsonaro é um retrocesso ambiental e um retrocesso civilizatório. E foram cartas assinadas por senadores dos Estados Unidos, democratas, por governadores brasileiros e por artistas do Brasil e artistas internacionais. Eu pergunto para você, até que ponto reações desse tipo podem mudar os rumos da política ambiental brasileira implementada até aqui pelo governo Bolsonaro? Eu quero só acrescentar que nesse conjunto de cartas teve também as cartas da APIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nós somos os primeiros, inclusive, a enviar uma carta junto com uma entidade parceira dos Estados Unidos, né, a Amazon Watch, que trabalha em parceria com a gente, e também com o Movimento pela Democracia, que é formada por brasileiros nos Estados Unidos. Sim, nós estamos assistindo, né, que o enfraquecimento dos órgãos públicos de controle, fiscalização e monitoramento ambiental, assim como todo o desmonte da política ambiental e da política indigenista, né? Então, nós temos buscado, sim, essa solidariedade, esse apoio da sociedade, né, nacional e internacional para
pressionar Bolsonaro a respeitar direitos conquistados, né? A respeitar direitos humanos, a respeitar o meio ambiente, porque esse meio ambiente que a gente tanto luta em favor não é um papel só nosso, não é um papel só dos povos indígenas, nem só do Brasil, né? Bolsonaro hoje, né, é uma responsabilidade mundial, então é muito importante essa mobilização para poder exigir cumprimento de direitos aqui no Brasil. Muito obrigado pela resposta, Sônia. Agora nós vamos para Paraíba. Quem faz a nossa pergunta é o nosso colega Marcos Vital, da TV Universidade Federal da Paraíba. Marcos, seja bem-vindo. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, colegas de bancada que hoje dividem essa bancada de entrevistadores no programa de hoje do Giro Nordeste. A você também um abraço, Walter, e em especial a nossa convidada de hoje, a Sônia Guajajara. Sônia, em 2018, você concorreu pelo PSOL, na chapa com Guilherme Boulos, à presidência da República, no seu caso, ao cargo de vice-presidente, sendo a primeira mulher indígena da história do Brasil a concorrer a tal cargo. Você acha que esse seu exemplo inspira outras índias e índios a se engajarem mais na política partidária brasileira? Muito, muito. Nós colhemos até hoje resultados, né, dessa participação indígena numa chapa presidencial. Né? São, né, ali naquele ano, 518 anos, então demorou demais. Né? E é importante dizer que não foi assim, uma decisão minha, mas que foi uma decisão, né, a partir de um projeto do movimento indígena, para que a gente pudesse ocupar esses espaços na política partidária, né, ocupar a política institucional. Então, naquele período, nós conseguimos candidaturas ali de 130 indígenas. E, como resultado positivo, tivemos a eleição da deputada Joênia Wapichana, lá de Roraima, que é a nossa primeira mulher indígena eleita deputada federal. E temos também a Shirley Pancará, que foi eleita pelo Estado de São Paulo, né, pela bancada ativista do PSOL, como co-deputada. Então, para nós foi resultado assim, super importante. E nas eleições municipais, nós tivemos, né, 16% a mais de candidaturas indígenas nas eleições municipais, sendo aí um total de mais de 230 eleitos, né, sendo 10 prefeitos, né, 4 vice-prefeitos e 200 e tantos vereadores. Né? E desses, 44 foram mulheres. Para nós é um número importante. Né? E aí seguimos nessa articulação por um parlamento cada vez mais indígena, né? Por uma participação de mulheres, de mais mulheres nos espaços de poder. Então, para nós, é realmente assim, foi um resultado político extremamente significativo. Obrigado. Vamos agora para Fortaleza. Temos muitos assuntos a tratar com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Quero chamar Carla Soraya, da TV Ceará. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Walter. Meu cumprimento a também todos os colegas de bancada virtual e a nossa convidada Sônia. Um abraço também a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Sônia, eu queria continuar nessa história da política, né? Como candidata a vice-presidente, eu queria saber de você se seria candidata novamente em 2022, como seria o seu plano de desenvolvimento da economia e do nosso país, levando em consideração aí a demarcação de terras, né, indígenas, o povo indígena. E uma questão que chamou a atenção também essa semana foi a postura do ministro Ricardo Salles, que falou que estava chegando na tribo dos iPhone, se referindo ao acesso que os indígenas hoje têm às tecnologias. Imagine, então, o que ele estaria pensando de você participando de uma conferência virtual, de uma entrevista virtual como essa. Sim, então, por esse comentário se mede, né, o tamanho da ignorância dos representantes desse governo. Né? E um comentário que não só preconceituoso, mas extremamente racista. Nós já superamos isso, né? Nós queremos que a sociedade brasileira supere esse preconceito de tratar povos indígenas como culturas subalternas ou atrasadas, né? E aí, isso vindo de um ministro no mínimo, criminoso, né? É um comentário criminoso. E a gente repudia, né, toda e qualquer forma de ataque, porque isso, para nós, é mais um dos tipos de ataque
que vem que representa o racismo institucional desse governo contra os povos indígenas, né? Bom, eu acho que em relação às próximas eleições, primeiro nós temos que conseguir, né, garantir que haja novas eleições. Eu acho que a preocupação maior dos movimentos, né, de todos nós, enquanto cidadãos que prezam por uma democracia de verdade, a gente tem que seguir numa luta contra esse autoritarismo, contra esse conservadorismo que está se instalando no país, né? Inclusive incitado pelo próprio presidente. Então, vamos lutar para que haja novas eleições. Quanto à participação, enfim, eu penso que a gente pode lutar por outro modelo, né, de participação social, ambiental das pessoas, também fora da política institucional. Nós temos que ter, claro, representantes lá, né? Eu confesso que eu gosto muito do que eu faço desse lado aqui, do movimento, da articulação, da resistência, né, a partir desse lugar. Então, quando a gente fala como que seria a política de desenvolvimento, né? Eu sempre digo que o nosso projeto é antidesenvolvimento, né? Nós temos um projeto de envolvimento, porque desenvolvimento é deixar de envolver, é deixar de fora, né? Então, nós queremos um projeto de envolvimento das pessoas com as outras pessoas e com o meio ambiente. Então, é descentralizar o uso da terra, democratizar, né, esse uso da terra, tirar da mão desse 1%, os 46% que tem de propriedade rural, né, que está na mão apenas de 1%, regularizar territórios quilombolas e demarcar territórios indígenas. E, com isso, fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar, né, economia solidária, e reforçar que é a agricultura familiar que nos alimenta e não o agronegócio, como se tenta pregar todo dia, né? Já está mais do que provado que nós precisamos, né, acabar com esse uso predatório com base no agronegócio, na mineração e nessa centralização de exploração dos territórios, né? Temos que entregar a terra para quem cuida, para quem protege, para quem defende, né, e para quem usa de forma sustentável. Muito obrigado, Sônia. Nós agradecemos mais uma vez a nossa hashtag. Para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. Agora vamos a Natal. Momento da pergunta de Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Ciro. Obrigado, Walter. Obrigado, Sônia, pelo seu tempo aqui com a gente. Sônia, a vacinação contra o Covid segue lenta no país, mas um relatório de março passado da Open Knowledge Brasil mostra que ela é ainda mais lenta quando se trata das nações indígenas no país. A gente tem dificuldades com relação às questões geográficas para encontrar alguns dos povos, em particular em algumas regiões do norte do país, mas eu queria saber se você atribui essa lentidão ainda maior com os povos indígenas a uma falha específica de planejamento e execução da vacinação das nações. Bom, acho que nós temos 3 problemas cruciais, né, que precisam ser, que são desafios, né, que precisam ser superados. Acho que o primeiro é exatamente esse, a falta de planejamento para que a vacina chegue nos lugares mais remotos. Primeiro, porque já se sabe essa dificuldade, né, de acesso para os territórios indígenas, sobretudo quando se fala da Amazônia brasileira, né? Então, era preciso esse planejamento prévio para garantir a chegada. Segundo, nós fomos acometidos aí, né, com muitas mentiras. Chegaram muitas mentiras, muitas fake news, de todas as formas, de cunho político, religioso, fundamentalistas, né? Chegou nos territórios indígenas e isso acabou gerando medo, desconfiança em muitos indígenas que acabaram resistindo e não aceitando ser vacinado. E nós começamos uma campanha, né, a campanha Vacina Parente, que era para prestar esses esclarecimentos em torno da vacina. É claro que antes de chegar, o governo poderia ter apresentado, né, esclarecimentos, ter prestado ali orientações, né, de forma geral, para que o povo soubesse, né, efeitos colaterais, né,
como é que era, como é que seria a vacina. Mas não houve esse trabalho prévio e isso acabou gerando muita dúvida, muita mentira, né? E, inclusive de pessoas que a gente imaginava esclarecidas e ficar colocando medo. Inclusive o próprio presidente, né? Quando disse aí que a vacina não era obrigatória, não poderia ser obrigatória para todo mundo e ainda tinha o risco de virar jacaré. E isso aí foi uma brincadeirinha sem graça que acabou realmente atrapalhando bastante, né? E o outro ponto que para nós também é crucial é que o governo federal está trabalhando com metade da população indígena. Ou seja, o último censo do IBGE apresenta 900 mil indígenas, 896, né? Mas digamos aí, 900 mil indígenas. O governo federal considerou no plano de imunização nacional apenas 410 mil indígenas. E com isso ele anda falando, inclusive hoje, no Fórum Permanente das Nações Unidas, né, para questões indígenas, o representante do Brasil falou que quase 100% da população indígena do Brasil está vacinada, né? Então, isso não passa de uma grande mentira, porque eles estão trabalhando com metade da população. Isso quer dizer que nós temos ainda cerca de 42% da população indígena que não está tendo acesso à vacina. E isso se refere aos indígenas que estão em contexto urbano, né, que estão na cidade, que estão em áreas não homologadas, não demarcadas, né, e que estão fora do sistema ali de atendimento da saúde indígena da CESAI. Ou seja, um governo que tem uma decisão política de não demarcar terra indígena não pode esperar, né, não pode de forma alguma considerar indígenas, a vacina para indígenas que estão em territórios homologados, porque nós temos aí ainda um passivo muito grande de territórios indígenas a serem regularizados. Obrigado. Nós seguimos com as perguntas para a líder indígena e ambientalista Sônia Guajajara. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Pedro Nascimento, da TV APLP. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, Walter, colegas de bancada. E aproveito também para cumprimentar o pessoal que está em casa assistindo a gente de diversos campos. Aproveito também para cumprimentar a nossa entrevistada do dia, né, a Sônia Guajajara. Sônia, eu queria saber de você. Em 2017, no Rio de Janeiro, a cantora norte-americana Alicia Keys recebeu você no palco em que ela se apresentava no Rock in Rio. E você discursou para milhares de pessoas sobre a Amazônia, demarcações de terras e outros assuntos. Conta para a gente qual foi o sentimento naquele momento em representar tantas vozes indígenas que já lutaram e ainda lutam hoje por seus direitos. Bom, como eu não acompanhava muito o Rock in Rio, eu não tinha muita dimensão do tamanho que era, eu não tinha muita dimensão do alcance, né, daquele discurso naquele momento. E para nós foi bem importante porque era um momento de ameaça de extinguir uma reserva, né, uma reserva mineral no Amapá, e estava ali prestes a ser aprovado, né? E aquele recado para o mundo deu muito certo. Era ainda o governo do golpe, né? Era Temer que estava lá no poder. E aí, logo depois que eu desci do palco, era muita entrevista, muita foto, muita pergunta, e eu ficava assim, o que está acontecendo, né? Então, só quando eu saí daquele espaço que eu fui olhar, eu vi o tamanho da repercussão. Mas o mais importante foi que, logo na primeira segunda-feira, o governo voltou atrás e desistiu de extinguir aquela reserva mineral, né? Então, para nós, foi importante. Agora, vale dizer que essa reserva volta para a mira do governo e está lá de novo com essa ameaça, né, de ser extinta e ser entregue para a iniciativa privada, né? Então, é um momento de muita atenção, de muito alerta, e que todas as vozes se somam em defesa, né, não só de direitos, mas em defesa da vida, né, e da vida no planeta. Obrigado, Sônia. Seguimos agora para Teresina, capital do Piauí, para a participação de Henrique Douglas, da TV Antares. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, saudações piauienses a todos. Senhora Sônia. Estamos com um problema no microfone do Henrique. Henrique, floresta. Pronto, agora... Oi.
Eu preciso que Ok? você repita a pergunta, Henrique, porque picotou Tá bom. o áudio e a gente não conseguiu ouvir o início dela. Tá bom, vamos lá. Sônia, eu queria começar lembrando uma mulher que nasceu no Rio Grande do Norte, chamada Nísia Floresta. Alguns historiadores a consideram a primeira mulher a publicar um livro no Brasil. E ela escreveu, entre outras tantas coisas, sobre os índios. Mas diferente, por exemplo, de José de Alencar, ela tratou negros e índios de forma mais realista nos seus escritos. E ela é considerada também por alguns historiadores como a primeira grande feminista do Brasil. Bem, eu queria saber de você, Sônia, que qualidades adquiridas uma mulher deve possuir para superar a disputa nesse jogo social. E aí eu falo de política, educação e cultura. Bom, temos que ter coragem e ousadia, né? Sendo o Brasil esse país ainda impregnado de racismo, de machismo, né? A gente precisa ultrapassar muitas barreiras para que a gente chegue a ocupar determinados espaços, né? E para nós indígenas, isso se torna ainda um desafio duplo, porque historicamente foi dado como cultura, né, essa submissão das mulheres, essa não participação das mulheres nos espaços de liderança, né, ou nos espaços de decisão. Então, para a gente ainda, né, são várias barreiras que precisam ser superadas, né? Nos últimos anos, nós, mulheres indígenas, temos conseguido romper, né? Claro, a passos lentos, mas nós temos conseguido romper essas barreiras do machismo, né? Porque a gente tem dito, não, isso não é parte da cultura, nunca foi cultural a violência, né? Nunca foi cultural a submissão e a ausência de participação, né? Então, a gente tem dito que isso é uma herança do colonialismo que chegou em todos os lugares, inclusive nos territórios indígenas, né? Então, a gente precisa ser realmente muito ousada, muito corajosa para enfrentar esses desafios e chegar em todos os espaços, né? Hoje, nós, assim, indígenas, estamos ocupando as universidades, já são muitos profissionais, tem muitos indígenas artistas, para além de cantar somente a cultura, né? Mas de estar cantando também outras músicas, está ocupando os palcos. E lutamos por uma educação, de fato, que seja inclusiva, porque a educação que a gente tem hoje no Brasil ainda esconde a história dos povos indígenas, né? Ainda não trata do indígena hoje, não trata do indígena na realidade. É muito comum eu encontrar pessoas, né, para mais de 40 anos, que é o período aí da redemocratização, né, em média, e as pessoas olharem para a gente e dizer, e considerar indígena somente aquele ainda indígena lá de 1500, né? O cocazinho, a carinha pintada, andando nu. Mas eu acho assim, um absurdo a gente encontrar crianças de 4, 5, 8, 10 anos que ainda também tem essa mesma visão de que o indígena é esse indígena que tem a aparência, né, o estereótipo de 1500. Isso quer dizer que a escola não está atualizando a história do país, né? Não está trazendo o indígena de hoje, a nossa realidade, mas ainda continua tratando a gente, né, como aqueles seres que não têm alma, né? Que precisam ser catequizados e que têm que estar lá na floresta. Agora é a hora da participação do público no nosso programa. O Rinaldo Flores está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Sônia, depois da experiência de 2018, você pretende se candidatar ano que vem? Como é que você analisa o cenário para a disputa política em 2022? Olha, eu acho que 2022, as eleições, né, caso aconteça, como eu falei ainda agora, quer dizer, vai acontecer que nós vamos lutar por isso, né? É claro, vamos lutar para isso. Eu acho que ela tem que ser para além de um projeto político pessoal, né? Tem que ter essa articulação, né, das frentes de esquerda, né, de esquerda, no nosso caso, que se juntem para poder combater toda essa situação que a gente está hoje, né? Para poder derrotar Bolsonaro, tem que se juntar, né, as diferentes forças políticas em prol de um mesmo projeto político, um projeto de país, um projeto humanitário, um projeto que realmente atenda às necessidades do povo, né?
Então, eu acho que tem ainda muita articulação para acontecer aí, mas o importante é que essa articulação, que essa frente, né, seja formada para a gente poder ter, de fato, representantes, né, que tenham interesses, que atendam interesses do povo. Lembrando que essa entrevista ela está sendo exibida por rádios e televisões públicas. Vamos aqui agora a mais uma pergunta daqui da Bahia para a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia, o evento internacional sobre o clima e meio ambiente, que começou nessa quinta-feira, convidou apenas 2 pessoas do Brasil. Além do presidente da República, a outra convidada foi uma mulher indígena, a Ciné Wapchana, do Conselho Indígena de Roraima. Se os presidentes dos principais países do mundo querem escutar o que tem a dizer uma mulher indígena, por que no Brasil as lideranças indígenas não são escutadas e muitas vezes são perseguidas? De fato, aqui no Brasil, né, há uma perseguição, há ataques e até cooptação, né, de indígenas para atender aos interesses do governo. Né? Mas essa cúpula, de fato, era participação reduzida, né? E para nós foi importante ter a presença da Ciné ali. Ciné Wapchana é uma mulher, liderança indígena, né, que tem muita experiência nesse tema das mudanças climáticas. Ela faz parte do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, né, criado pela PIB. Então, nós tivemos, sim, uma representante ali à altura, né, dos nossos propósitos, né, de defender esse tema das mudanças climáticas. Agora, é importante que se garanta, né, de fato, uma continuidade desse diálogo com um processo de participação, né, com uma governança aí que garanta essa participação permanente dos povos indígenas, né, de populações tradicionais, porque senão não vai adiantar, né? Não é um líder político, né, ou alguns líderes políticos que têm que tomar essa decisão a partir do que pensam, mas, de fato, de quem vive, de quem conhece, de quem realmente está se colocando à disposição para salvar o planeta, né? Para salvar a Mãe Terra, e, de fato, nós, povos indígenas, temos saído na frente, né? Com exemplos concretos de relação respeitosa com o meio ambiente. Obrigado, Sônia. Temos perguntas. Vamos chamar novamente Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. É com você, Marcos. Ô, Sônia, o Paulo Resulti, no livro dele, História das Mulheres, ele relembra um episódio muito maluco que os franceses, que até fundaram São Luís, aqui a capital do Maranhão, eles fizeram uma festa temática e os marujos, né, os navegadores, se vestiram a caráter lá para poder fazer lá uma tentativa de persuadir o rei a investir na colonização e na navegação. Só que aí, no caso das mulheres, o que se fez? Se chamou as prostitutas e se colocou elas como índias. Quer dizer, essa associação do corpo feminino, do corpo da mulher e prostituição na Europa ficou por muito tempo conectada. Por outro lado, eu queria chamar aqui o nome da Cari Guajajara, formada em Direito, com mestrado, uma liderança indígena que é secretária adjunta da mulher, faz um trabalho fantástico. Só para dar um exemplo, quer dizer, eu queria que você falasse exatamente disso, como esse papel da mulher está mudando, da mulher indígena está mudando, sobretudo nesses novos tempos, com essa nova geração, até para contar um pouco para a gente o que está acontecendo, né, nas aldeias, na comunidade. Essas meninas estão vindo super poderosas. Chega uma hora que não dá mais para aguentar, né? Chega uma hora que a gente tem que gritar e tem que dar um passo à frente. E é isso que nós estamos fazendo, né? As mulheres indígenas hoje ocupam diversos espaços. Por exemplo, no próprio movimento indígena, nós temos também, né, hoje na COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né, a primeira vez que essa organização é liderada por uma mulher. Tem uma mulher coordenadora geral, né? E olha que já são 32 anos de COIAB, né? Então, nós temos ali não só uma mulher na coordenação geral, mas nós temos uma coordenação paritária, 2 mulheres e 2 homens. Então, isso também não chegou para nós assim, dado, né?
foi muita luta, muita articulação de nós aqui na Amazônia se organizar para poder ocupar mesmo esse lugar, né? Da mesma forma, a Cari, né, somos da mesma aldeia, eu falo para ela, a gente está da mesma aldeia, do mesmo território, da mesma família, da mesma sombra do pé de manga, né? Porque é ali que a gente conta a história do nosso povo, é ali que a gente articula, planeja muita coisa que sai para o mundo, né? Então, o fato de termos a Joênia hoje, né, no Congresso Nacional, a Shirley na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, eu na coordenação executiva da APIB, Articulação, né, Nacional dos Povos Indígenas, né, ter concorrido a uma chapa presidencial, primeira vez na história, uma participação indígena, e não só indígena, mas uma mulher, né? Então, significa que nós estamos saindo da janela, né? Estamos saindo daquela janela que a gente sempre teve, de ficar ali assistindo, de ficar, muitas das vezes, orientando, porque muitas das decisões que chegam ali nas reuniões foi a mulher que orientou, lá na casa, né? Mesmo da cozinha, muitas das vezes, né? Ou lá da janela. Mas essa presença das mulheres indígenas nesses espaços hoje demonstra isso, né? Que a gente saiu da janela e estamos entrando pela porta da frente. E vamos entrar muito mais, né? Vamos entrar muito mais. A gente precisa ocupar cada vez mais, né, distintos espaços públicos, né? Seja na universidade, e também na universidade, não só como estudante, não só como aluna, mas nas reitorias, nas diretorias, né? Enfim, a gente vai chegar lá. Com certeza, Sônia. Olha, quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Vamos falar mais uma vez com Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. É com você, Estela. Sônia, outras lideranças, indígenas e não indígenas, que defenderam as mesmas bandeiras que você defende, como a preservação da floresta e a demarcação dos territórios indígenas, foram assassinadas. Você tem medo? Eu tenho medo de, mesmo viva, me sentir morta, né? Medo de não poder lutar, medo de não poder proteger meu povo, né? Eu tenho medo de que a gente possa viver, né, cada dia mais acuados. Então, é preciso gritar. Embora os desafios são grandes, embora a perseguição só aumente, né, a gente não quer ser Marte. A gente não quer ser Marte. Então, a gente quer ficar viva para lutar, para seguir em frente, né? Eu não quero dizer que o medo não faz parte da nossa vida, até porque nós estamos lidando hoje com, né, uma conjuntura política muito perigosa, né? Muito perigosa. E a gente precisa se cuidar. O Estado é de alerta permanente, né? Mas a gente não pode desistir. Não podemos desistir, não podemos nos intimidar. E a única forma da gente se sentir viva, né, é lutar. E nós, indígenas, né, se a gente não tem o nosso território garantido, a gente também não consegue ter a nossa cidadania, uma vida plena, né? Então, a luta pelo território é o que nos faz sentir viva cada dia. Obrigado, Sônia. Temos mais questões para a líder e ambientalista Sônia Guajajara. Agora é o momento de mais uma pergunta de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. É com você, Marcos. Sônia, você há tantos anos está envolvida na militância como ativista, representante legítima da luta pelos direitos dos índios, sua cultura e também contra o desmatamento. Como você enxerga aquele grupo pequeno, ainda que seja pequeno, de índios que compactuam e também participam ativamente de ações de desmatamento e exploração dos recursos minerais na Amazônia? Olha, por toda a nossa história, né, a gente sempre sabe, né, viveu que as investidas do poder econômico, do poder político, para cooptar, para enganar,
né, nossos povos, elas sempre existiram, né? As práticas agora só se repetem, né, se reforçam. Mas, por exemplo, né, desde o início do governo Bolsonaro, na nossa primeira reunião, nós falamos, né, este governo vai apostar na estratégia de promover o confronto entre nós. Ele vai apostar no divisionismo, né, para dizer que o movimento indígena está rachado. O movimento indígena não está rachado. Não está. Né? Nós temos os nossos princípios, nós temos os nossos valores e defendemos aquilo que a gente acredita. Então, o movimento indígena no Brasil, né, seja um movimento nacional, regional, né, nós estamos muito coesos com o nosso propósito, que é defender nossos territórios, que é defender nossos direitos, que é defender a nossa vida. Né? Agora, sim, tem um grupo pequeno, né, de pessoas que representam a si mesmo, né, que é dos seus interesses. Então, a gente não pode dizer que nós temos um posicionamento dos povos indígenas do Brasil que defende mineração nos territórios, agronegócio, né? Não, nós temos ali um grupo de pessoas que estão defendendo os interesses do governo, né? O projeto do governo. E nós continuamos defendendo o projeto, né, do nosso povo. Ok, Sônia, obrigado. Seguimos para mais uma participação de Carla Soraya, da TV Ceará. É com você, Carla. A verdadeira história do Brasil não foi parar nos livros, foi parar nos livros a história contada pelos dominantes, pelos colonizadores. Hoje em dia já é possível a gente ter acesso a um novo capítulo dessa história, ou novos capítulos, porque negros estão reescrevendo essa história, mostrando a importância da comunidade negra. Eu quero saber de você se a comunidade, os povos indígenas estão buscando reescrever essa história também, mostrar para a população brasileira o valor do índio, o quanto eles foram importantes, né? Já que muitos agora têm acesso a estudos. Existem poucas escolas, mas agora temos escolas indígenas que querem também preservar a língua, a cultura. E outra questão, você falou há pouco tempo sobre a interferência de políticos e religiosos nas aldeias. Eu quero saber se está acontecendo uma nova aculturação em pleno fim do século XX, começo do século XXI, uma nova catequese. Os índios, os povos indígenas estão ainda preservando os seus deuses? Olha, são 522 anos, né, desde a invasão europeia. A gente resistiu a todo esse processo de colonização, embora muitos povos foram totalmente extintos, né, durante esse período, pela violência, né? Muitas culturas reduzidas, e dos 5 milhões que éramos lá no início, né, lá em 1500, hoje somos menos que 1 milhão, mas nós mantemos muito viva, né, a nossa cultura, essa resistência, só a nossa existência já mostra muito, né, essa resistência, porque as investidas dos poderes econômico e político é muito grande. Todo e qualquer plano de desenvolvimento nacional, de progresso de país, de desenvolvimento econômico, teve como base o extermínio dos povos indígenas, o extermínio de culturas, né? Mas nós estamos aqui e a gente vai continuar. Nós vamos resistir a mais essa investida desse governo, né? E vamos resistir a essa investida também desses missionários fundamentalistas que tentam a qualquer custo impor a sua fé, a sua religião em detrimento da cultura, né? da nossa própria cultura, né? Das nossas próprias crenças. E a gente segue, né, com o movimento indígena nessa orientação, nesse alerta, para que os indígenas não deixam, né, se render por esse processo de imposição dessas diversas religiões, né? Mas, enfim, é um perigo, né? É um perigo porque eles acabam seduzindo das formas mais, né, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu não queria usar uns palavrões aqui, né? Mas das formas mais danosas, né? Mais danosas à nossa cultura. E a gente, né,
continua com as línguas, né? São 274 línguas faladas no Brasil hoje, né? Somos ainda 305 povos e temos uma presença de, em média, 114 grupos de povos indígenas no Brasil que não têm nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com povos que vivem no mesmo território. No meu território indígena, Araribóia, aqui no estado do Maranhão, tem a presença do povo Auá-Guajá. Estima-se que é cerca de 70 pessoas, né, um grupo de 70 pessoas, que eles não querem, né? Eles não se aproximam. E quando outro indígena Guajajara vai lá e tenta, ele vai embora, ele foge. Então, cabe a nós respeitar essa autonomia, essa decisão deles, né? Então, apesar de tudo, né, às vezes aqui a gente fala, muita gente nem acredita que ainda tem povos no Brasil que não tem, que ainda vive assim, né, em isolamento voluntário, que não tem contato. Mas aí, em nome desses povos também que a gente luta, né? Porque como eles não estão aqui para falar, para se defender, nós, enquanto movimento, temos esse papel fundamental de lutar para proteger os territórios onde eles estão, né? E também lutar para preservar a nossa cultura e, principalmente, a nossa identidade. Porque a investida agora desse governo Bolsonaro, inclusive, né, o que ele quer é negar a identidade dos povos indígenas por meio de instrução normativa dos seus órgãos, inclusive da FUNAI. Estamos caminhando, Sônia, para o final do nosso programa. Ainda dá tempo para fazer mais uma pergunta com o Ciro Lucas, da TV Universitário Rio Grande do Norte. Vamos ver se a gente consegue encaixar dentro dos minutos que nos faltam. Ciro, é com você. Sônia, eu queria voltar à questão dos impactos da Covid. A gente sabe que hoje a doença ataca pessoas de todas as faixas etárias, mas inicialmente os idosos eram as pessoas mais vulneráveis e mais frágeis frente às infecções. Nos povos indígenas, a morte do idoso tem, claro, a perda humana, que é um avô, é uma mãe, é um irmão, é um tio de alguém, mas, ao mesmo tempo, há uma perda também, em alguns casos, de lideranças. Você está perdendo algumas lideranças também. Ao mesmo tempo, você falou há pouco dos idiomas dos povos indígenas, existem alguns idiomas que são falados por um número muito pequeno de pessoas. Então, a gente corre, inclusive, o risco de perder línguas, perder idiomas dessa riqueza cultural brasileira. Como é que os movimentos indígenas estão vendo essa situação de perigo, de perda de vida, de perda de lideranças e perda cultural que está se perdendo? De fato, essa pandemia assolou de forma, né, cruel os povos indígenas, né? Claro, afetou o mundo inteiro e, para nós, de forma, né, muito mais desastrosa. Dos 1.038 indígenas mortos pelo novo coronavírus, né, em cerca de 200 pessoas eram anciãs. E que, para nós, representa, sim, né, um enfraquecimento até da cultura, porque são exatamente esses anciãs, que são responsáveis por essa troca, por esse repasse do conhecimento, essa sabedoria, né? E a Covid, levando essas pessoas de forma muito precoce, embora anciãos, né, não permitiu esse tempo, essa troca, né, esse repasse para os mais jovens. Então, é por isso que nós seguimos nesse enfrentamento à pandemia, exigindo do governo federal um plano, né, que venha atender de forma, que venha conter, de fato, né? E entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o governo garanta esse plano de atendimento aos povos indígenas. E, com isso, nós mobilizamos Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo. Se não fosse essa mobilização do movimento indígena, o resultado, né, essas consequências, essas perdas seriam muito maiores. Então, lutar, né, se mobilizar, realmente vale a pena. Ok, Sônia. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje e, Sônia, nós temos aí 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, agradecer pela oportunidade aqui, né, e todas as perguntas que me foram feitas. Me senti aqui muito em casa, porque é Nordeste, né? E esse giro aqui, para mim, também me fez muito bem, fortalece a luta. E deixar essa mensagem, gente, que hoje, né, estamos na terceira semana do acampamento Terra Livre, ocupando o Abril Indígena, o Abril da Resistência, mas que hoje também é o Dia da Terra. E esse chamado para que todas as pessoas escutem esse clamor, essa súplica, porque se ela ainda está gritando, é porque ainda dá tempo.
E quando ela parar de gritar, quem poderá nos salvar? Sônia, muito obrigado. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da líder indígena e ambientalista Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Muito obrigado também aos comunicadores Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Estela Mares Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Carla Soraya, da TV Ceará, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Pedro Nascimento, da TV APRP, em Sergipe, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!